Fala galera, começando mais um vídeo aqui nesse canal sobre história da música e dessa vez a gente vai falar sobre guitarra. E eu me sinto super apto para falar sobre guitarra porque eu também sou guitarrista, tenho uma banda de rock progressivo chamada Máquina a Vapor, procura lá. E também eu sou fundador do curso de bacharelado em guitarra na Universidade de Passo Fundo. Vocês sabem o que é ter um curso de bacharelado em guitarra no Brasil? É muito raro. A guitarra, como vocês vão ver aqui, é um instrumento transgressor, rebelde. Normalmente ela não entra na academia. Então, ter um curso de bacharelado em guitarra no Brasil é fundamental. E agora existe, então, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Quer saber toda a história da guitarra elétrica? Então vem comigo que eu te conto agora. Se você já aprendeu alguma coisa comigo aqui nesse canal, não custa nada, se inscreve ali, é muito importante. Só assim esse canal então pode seguir adiante levando mais informações sobre a história da música. Vamos lá, vamos falar sobre a guitarra elétrica. Todo mundo sabe que a guitarra elétrica tem um pai, um avô, um tataravô que está ligado ao violão, ao alaúde e tudo mais. Mas a gente vai deixar de lado essa história e vai falar da eletricidade, da guitarra elétrica. Poucas pessoas associam o nome do George Beauchamp na história da guitarra elétrica. O George então vivia nos Estados Unidos na década de 20, tocando com suas bandas de baile, tocando violão, né? E então sentia falta de ser ouvido. Por quê? Porque na década de 20 os instrumentos eram todos acústicos e os instrumentos de sopro estavam no auge e a projeção sonora do instrumento de sopro é muito grande. Então o seu violão acabava sendo esmagado ali, né, pensando na questão sonora, dentro então dessas bandas. A ideia do George era ter então um instrumento que pudesse se sobressair, pudesse ser ouvido naquela massa sonora. O George está ligado duplamente à história da guitarra. Tá? De uma forma, ele não deu muito certo nesse planejamento que ele gostaria, eu já conto para vocês. E do outro lado, ele então dá origem na eletricidade que essa guitarra gostaria de ter ou precisaria ter nos anos 20. Na década de 20, o George se torna sócio do John Dopiera na fábrica National. E a fábrica National é super importante porque eles fabricam o violão ressonador, o violão que vai se tornar então emblemático na década de 20 porque ele tem elementos ali de metais, ou ele é todo feito de metal, e que pode então fazer com que o som do instrumento, juntamente com as cordas, né, de aço, tenham um alcance de volume maior do que um violão acústico normal como se tinha antigamente. Infelizmente o Resonator não vai emplacar como eles gostariam, ele se torna então um instrumento que fica mais na mão dos músicos de blues, que vão tocar sozinhos, e enquanto que ainda assim os músicos de jazz ou de outras bandas maiores estavam buscando algum instrumento elétrico que pudesse fazer com que o som, né, do instrumento ganhasse uma proporção maior. Porém, um estadunidense em 1923 chamado Lloyd Loar criou o captador. Era a peça que faltava. O captador ele transforma a vibração das cordas de aço em sinais elétricos que vão para o amplificador. E o amplificador leva esse som então para um alto-falante. E aí então que mais uma vez o George Beauchamp aparece na história. Estou falando que esse cara é importante. Ele vai sair então da National e vai se tornar sócio da Rickenbacker. E em 1932, juntamente com o Adolf Rickenbacker, ele vai fabricar então a primeira guitarra elétrica, chamada frigideira. Sim, porque ela parecia uma frigideira, né? A Frying Pan. É claro que o nome dessa guitarra ficou com a marca Rickenbacker, porém é uma guitarra fabricada então em conjunto, né, com ele e o George. Várias fábricas vão começar a fazer guitarra então nesse sentido nos anos 30 nos Estados Unidos. Um deles é o ex-sócio do George, John Dopieri, que tem então a fábrica chamada Dobro. Vai aparecer também em 1934 a Audiovox e a Volton. E depois em 1935 as guitarras da Epiphone
e uma marca que eu acho que você já conhece, que é a Gibson, uma das maiores marcas de todos os tempos. Um parênteses que a gente tem que fazer aqui é que todas essas guitarras que estavam sendo construídas são lap steel, guitarras havaianas, com um modelo havaiano, ou seja, deitada, ela fica deitada, se toca com uma barra de metal, né, deslizando nas cordas. Então, ainda assim, não se tinha uma guitarra com formato de violão, né, que pudesse ser então comercializado. Quem que aparece na história novamente? O George. O George monta então lá na Rickenbacker a Spanish, a Electric Spanish, a primeira guitarra então nesse formato de violão, né? Como a gente brinca aqui, né? Se essa então era havaiana, esse era um formato espanhol, e aí então se tem a primeira guitarra elétrica no formato que a gente conhece hoje, que é comercializada em 1935. E a Rickenbacker lança a Electro Spanish Model B no mesmo ano. E aí então a Gibson lança uma guitarra no mesmo formato um ano depois, chamada ES-150. As guitarras nos anos 30 e 40 vão ganhando espaço, porém de uma forma tímida. Vários músicos conservadores não gostavam da guitarra elétrica, ela fazia muito barulho, era um instrumento então que incomodava certas pessoas, porque ela dependia também do amplificador, do cabo, e ela dava ruído, ela dava feedback, né? O som às vezes voltava, incomodava os ensaios e tudo mais, até que um cara teve uma ideia de formar uma guitarra que desse menos trabalho, né, nesse sentido. E aí então esse cara é o Les Paul, né? Sim, vocês já devem ter ouvido a guitarra Les Paul, né? Mas então vem em homenagem a esse cara. Esse Les Paul, então, um grande músico, guitarrista, tem várias obras gravadas também, teve a ideia de formar então uma guitarra que não desse mais esses ruídos, esses feedbacks tão incomodativos como estava dando. Ele levou o projeto, então, isso nos anos 40, para Gibson. O nome dessa guitarra se chamava The Log, né, a tora, e simplesmente a Gibson não deu bola para o projeto, não gostou e obviamente se arrependeu, porque logo em seguida surge a Fender. E aí a Fender vem com tudo e com uma ideia semelhante a essa que o Les Paul tinha na sua mente. Nos anos 50 a Fender chega com um estouro, que é a guitarra Broadcaster. A Broadcaster logo vai se tornar a Telecaster, né? A guitarra que está aí nativa até os dias de hoje. Mas naquele momento ela se torna a primeira grande guitarra de corpo sólido, que então elimina todos aqueles feedbacks e que vende muito no mundo inteiro. O erro da Gibson custou muito a ela, e aí então ela volta atrás, chama o Les Paul novamente para conversar e diz: ok, vamos pegar então esse teu protótipo, melhorar ele e formar então, montar uma guitarra nova aqui. E ainda em contrapartida a gente vai batizar essa guitarra de Gibson Les Paul em sua homenagem. Aí sim ele aceita, e essas guitarras são as clássicas da Gibson, provavelmente as mais vendidas da Gibson até os dias de hoje. Então, naquele momento, as fábricas começaram a dar uma valorização, né, a construir mais guitarras e mais modelos diferentes. E nesse sentido, então, vai ter uma briga, né, no mercado. A Fender com a Broadcaster, a Telecaster, né, e também a Gibson do outro lado com a Les Paul. Mas a batalha para ver quem dominava o mercado da indústria da guitarra entre Fender e Gibson acabou em 1954, quando a Fender lançou então a Stratocaster. A Stratocaster, na mão de alguns músicos, era como se fosse um pedaço de uma nave espacial. Com design super inovador, a Fender se adequava melhor ao corpo do músico, é uma guitarra super leve e ainda possui um timbre bastante versátil. A gente tem que lembrar que nos anos 50 a gente viu o surgimento do rock and roll, o gênero que mudou a história da música e, claro, mudou a trajetória da guitarra, porque a partir dali a guitarra e o rock and roll se tornaram uma coisa só, né? O ícone do rock and roll é a guitarra é o símbolo daquele gênero. A gente fala em rock and roll, primeira coisa que a gente imagina é uma guitarra.
Então, associado ao rock and roll, a guitarra começou a se tornar um símbolo de rebeldia, símbolo de transgressão e mais, né? Era um bem de consumo estadunidense, assim como seus Cadillacs, seus carros, eles também queriam ter a guitarra elétrica. A cada músico que ia levando sua música no mercado com uma guitarra na mão fazia com que as vendas cada vez fossem mais impulsionadas. E claro, fazia com que as fábricas também pensassem em produções novas. Além da Fender e da Gibson, existiam mais três, dá para citar aqui, três fábricas super importantes que ganharam bastante projeção nos anos 50, depois do surgimento do rock and roll. Uma delas é a Gretsch, né, que é uma fábrica também super importante. Uma outra é a Danelectro e, claro, então a Rickenbacker, que é a fábrica que estava nativa desde seu surgimento. A partir dos anos 50, para ganhar um pouco mais do mercado, a Gibson então muda o seu visual. Ela vai fazer então a Flying V em 58 e também a Explorer no mesmo ano. A ES-335 também em 58 e a SG em 61. A Fender não fica para trás e faz a Jazzmaster em 59, a Jaguar em 62 e a Mustang em 64. Você já viu aquela guitarra de dois braços? Ela começa a aparecer então em 1963. Com a explosão do rock and roll, as décadas de 60 e 70 viam surgir verdadeiros heróis da guitarra, como Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Jeff Beck e muitos outros. Na década de 70, a Fender e a Gibson se tornam as guitarras clássicas. Todo mundo tocava com Fender e Gibson, mas no final da década de 70 você vai ouvir um som diferente vindo lá do Japão. É a guitarra Holland. Ela é uma guitarra sintetizadora, então a tecnologia começa a mudar ali nesse período, onde você pode simular então alguns efeitos na guitarra. A década de 80 vê o surgimento então dos metaleiros, né? A guitarra começa a ganhar outro corpo ali, tanto no visual mesmo estético, quanto na sonoridade, precisava ter mais peso. E aí então surgem guitarras com outras marcas, diferente do modelo, né, tradicional da Fender e também do modelo tradicional da Gibson. Em 81 vem a Jackson e a Warlock, e em 83 a Kramer com a primeira guitarra com a ponte Floyd Rose. Nessa época a gente viu ainda o surgimento da Steinberg, aquela guitarra sem mão, e também a PRS. Mas na década de 80 a gente vê o surgimento mundial de uma outra guitarra que ia ganhar espaço, que é a Ibanez. Tanto no meio então dos músicos de jazz, também para os músicos de heavy metal. Em 1987 a Ibanez lança duas guitarras super importantes, a Ibanez do próprio Steve Vai e também a Ibanez MIDI. Nos anos 90 a Ibanez também lança uma guitarra de 7 cordas. Nos anos 80 e 90 a gente viu o avanço também da guitarra Music Man nas mãos do grande guitarrista Ed Van Halen. E nos anos 2000, de fato, uma grande novidade, que é uma guitarra então da Line 6 que simula outras guitarras. E o que virá pela frente? Provavelmente muita coisa. No século XX a guitarra foi o grande instrumento e acredito que no século XXI ainda vai estar em ascensão. Eu torço para isso, como falei para vocês, sou guitarrista e, claro, espero que a guitarra esteja sempre aí, principalmente então nas academias, com mais professores dando aula em universidades, mais guitarristas tocando por aí em vários e vários estilos, no rock and roll, no jazz, no country, na música brasileira, em vários gêneros e estilos. Gostou do conteúdo? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, segue lá também no Instagram, Prof. Alexandre Sajorato. Até mais!